E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bonita, muito interessante. Então, primeiro eu vou dar um histórico aqui dessa partida. Ela é de um match que aconteceu em 2017, já tem uns anos, e de um lado nós tínhamos o engine que era considerado mais forte, que é o Stockfish 8. Hoje em dia, para você ter uma noção do quão mais forte ele ficou, a gente já tá no Stockfish 17.1, né? Então ele melhorou pra caramba de lá pra cá. E do outro lado nós temos esse engine chamado AlphaZero, que na época era um engine novo. O que é a questão? O Stockfish utilizava, né, computação bruta. Então ele tentava entender as posições de xadrez apenas calculando. Enquanto o AlphaZero utiliza redes neurais, que é uma maneira do engine analisar as posições utilizando reconhecimento de padrão. Então o algoritmo, ao invés de simplesmente tentar calcular todas as possibilidades e chegar ao melhor lance, ele reconhecia os padrões e jogava de maneira um pouco mais humana. E o AlphaZero ganhou esse match de 10-0 jogando basicamente o que nós consideramos xadrez posicional, que é assim, tremendamente interessante. Então, com esse contexto, bora dar uma olhada nessa partida absolutamente brilhante e imortal por parte do AlphaZero. Nós temos cavalinho F3, cavalinho F6 por parte do Stockfish e peão na casa de C4. Aqui o Stockfish decide jogar peão em B6, temos D4 e E6, e aqui nós estamos na defesa índia da dama. A ideia geral por parte do jogador de pretas é colocar todas as peças para controlar a casa de E4. A ideia é o bispo vai ser fianquetado e esse bispo vai impedir que um cavalo em C3 apoie o avanço do peão. As brancas então brigam pela diagonal com o peão em G3, nós temos bispo em A6 pelas pretas, atacando de maneira imediata o peão, desenvolvendo com tempo, e dama em C2 pelas brancas, defendendo. Vem então peão em C5 por parte do Stockfish, e nessa posição a partida já começa a ficar bem diferente do que a gente espera, porque os engines até então eram totalmente materialistas, né? Então o Stockfish adora ficar um peão a mais, e ele odiava praticamente qualquer gambito, né? Quase todo gambito que você jogasse no engine em 2017, ele ia dizer que a pessoa que gambitou estaria perdendo porque ele dava um jeito de defender e manter o material. Aí vem o AlphaZero e joga peão em D5, gambitando um peão sem uma razão aparente, pelo menos material, porque esse gambito, diferente da maior parte dos gambitos, não tem um objetivo de, por exemplo, jogar a posição num caos. Ele quer o quê? Ganhar uma vantagem posicional de longo prazo. Qual que é a ideia? Peão toma, de maneira imediata, o jogador de pretas não pode tomar o peão por conta de dama em E4 cheque, mas depois de bispo em B7, o peão vai cair. Não tem o que você fazer, o peão vai cair. Pode parecer que o E4 segura, mas por conta da ideia de dama em E7, o lance não segura, porque cavalo em D5 vai vir, ou dama toma peão, vai vir independente do que você joga. Então, as brancas jogam bispo em G2 e pretas simplesmente tem um peão a mais. Só que o o AlphaZero dessa época entendia, que o Stockfish não entendia, é que após o rock, as brancas estão melhores porque elas têm uma vantagem posicional de longo prazo. Qual é essa vantagem? A coluna D está semi-aberta para o jogador de brancas e o jogador de brancas vai jogar com o peão de D7 que não vai conseguir avançar. Vem então, cavalo em C6, torre em D1, o Stockfish, que era da computação bruta, né, jogando apenas os lances, né, mais precisos, joga bispo em E7. Aqui, é claro, tá pendurando o cavalo, mas a ideia é que se torre toma cavalo, cavalo em B4 vai vir, né? Então se você tomar, cavalo em B4 vem com o tempo na dama, recuperando o material. Então, o AlphaZero joga dama em F5 com o tempo no cavalo, cavalo em F6 e E4, e você finalmente entende qual que é a vantagem do jogador de brancas nessa posição. Por que as brancas têm a torre na coluna D semi-aberta? E por que as brancas têm essa vantagem de espaço com o peão de E4 que tá vindo para E5? As pretas não vão conseguir lidar com esse peão atrasado, não vão conseguir jogar D5 nunca, e nem peão em D6 sem piorar o bispo. Então a posição do jogador de pretas vai ficando claustrofóbica, vai ficando tremendamente difícil de segurar. Pretas jogam G6, chutando a dama daqui, mas gerando fraquezas extremas de longo prazo nas casas escuras, e as brancas jogam dama em F4. Vem por parte do Stockfish o roque, e E5 chutando o cavalo e pegando espaço. Você vê? O jogador de brancas vai cada vez deixando a posição das pretas mais claustrofóbica, com menos espaço para as peças. Vem então, cavalinho em H5 e dama em G4, pressionando o peão da casa de D7. Nessa posição, o Stockfish na verdade não defende o seu peão e nem gera uma contra-ameaça. Ele joga só torre em 8, devolvendo o material. Qual que é a ideia? Apesar de parecer que está devolvendo o material, nessa posição, se você toma o peão, seja de torre, seja de dama, você vai para um final de jogo pior.
Depois de bispo em C8, por exemplo, torre toma dama, bispo toma dama, torre toma torre, torre toma torre. Esse é um final de jogo bem melhor para o jogador de pretas por conta da maioria de peões de ala da dama. Então essa maioria vai começar a avançar e o jogador de pretas está melhor. Por consequência, apesar de parecer que o Stockfish está devolvendo o material, ele não está de fato. Então as brancas jogam o cavalo em C3, visando entrar na casa fraca de D5. E aqui as pretas jogam dama em D8, pressionando o peão de E. Vem então, cavalo em D5, querendo pegar o bispo, e você vê que o AlphaZero está jogando para as ideias posicionais, que na época não eram comuns no xadrez de engine, né? Cavalo em D5 está querendo pegar o bispo bom do Stockfish, por quê? Ele tem fraqueza em casas escuras. No momento que ele jogou G6, ele criou essa posição de Fenqueto, a casa de F6 ficou fraca, a casa de H6 ficou fraca, então esse bispo tem uma importância desproporcional na posição. Então, bispo em F8 é jogado e bispo em F4, e novamente você não pode se livrar das peças menores que estão de olho nas casas fracas ao redor do seu rei. Se cavalo toma, cavalo em F6 vai vir com cheque pegando a torre. Por consequência, dama em C8 defendendo o peão de D7 por parte do Stockfish. Aqui, o Stockfish está tentando se livrar, avançar o peão de alguma forma, ele quer jogar D6 com tempo na dama, então H3 é um lance muito importante para não deixar que socorra agora que a dama está defendida. E cavalo em E7, o Stockfish tentando trocar peças, já que ele está com uma desvantagem de espaço. AlphaZero fala, nada disso, eu vou voltar o cavalo para E3, mantendo o material no tabuleiro, e eu quero ver você coordenar esse tanto de peças. Se você prestar atenção, o Stockfish tem um peão a mais, só que todas as peças dele praticamente estão na 8ª ou na 7ª fileira. Então a falta de espaço aqui está ficando cada vez mais problemática. Vem então, bispo em C6 defendendo o peão de D, já que quando o cavalo saiu a torre ameaça o peão. E nessa posição o AlphaZero joga um lance absolutamente fantástico. Ele joga a torre na casa de D6, colocando uma peça maior na casa fraca aqui do Stockfish de D6, travando completamente o peão da casa de D7, e esse lance parece impossível porque coloca a torre na cara do bispo, né? Então parece que o Stockfish tem como ganhar material simplesmente movimentando o cavalo. Acontece que toda a movimentação do cavalo está completamente controlada. Se cavalo em D5, por exemplo, com um ataque descoberto na torre, a torre pode simplesmente se trocar pelo cavalo e está trocando uma torre por duas peças menores. Se cavalo em F5 é a mesma coisa, a gente toma o cavalo e está novamente trocando a torre por duas peças menores. Então, torre em D6, na verdade, coloca a torre numa casa fraca das várias casas escuras e enfraquecidas que a gente tem na posição do Stockfish e não tem como você tirar essa torre daqui. E se você reclamar, ela ainda vai para uma casa melhor. Nós temos cavalo em G7 por parte do Stockfish e agora o AlphaZero começa a simplesmente ocupar as casas escuras ao redor do rei das pretas sem as pretas terem muito o que fazer. Torre em F6, colocando a torre numa casa ainda mais agressiva, ainda mais difícil de lidar, gerando uma ameaça em F7, na sequência tá vindo o cavalo em G5, tá vindo o bispo em H6, e o que é que o Stockfish vai fazer? Como que se maneja uma posição dessa? Bem, o Stockfish tenta gerar suas contra-ameaças, joga dama em B7, gerando pressão ao longo da diagonal. Só que o AlphaZero joga bispo em H6, colocando mais peças nas casas escuras enfraquecidas. O Stockfish acaba tendo que ceder, porque com a falta de espaço tremenda que tá, você tem que trocar peça, quer as trocas sejam posicionalmente sãs, quer não. Então o Stockfish se vê forçado, para não levar um ataque de checkmate, a trocar tudo. Cavalo em D5, forçando a troca de cavalo, a princípio um lance tradicional, normal, só que depois de cavalo toma, e bispo toma, e torre em D1 por parte do AlphaZero, o Stockfish está numa posição onde ele precisa se livrar do bispo de H6, é necessário. E para isso ele joga cavalo em E6, permitindo bispo toma bispo. A questão é que o valor das duas peças é muito diferente. O bispo defensor das casas escuras, ele tem um valor muito mais alto do que o bispo do jogador de brancas, que na verdade era só uma das várias peças que podem ocupar a casa de H6. Então depois de bispo toma bispo e torre toma, isso aqui ó, e isso aqui são todos problemas de longo prazo. Então, dama em H4, ameaçando entrar na casa de H6. Bispo em C6 por parte das pretas, solidificando, e dama em H6. Então, a ideia aqui do jogador de brancas já se torna muito clara. Por exemplo, já tem uma ideia de eu sacrificar a torre no cavalo, jogar cavalo G5 e dar checkmate. Outra ideia é eu romper tudo com H4, H5, né, e simplesmente jogar pro mate. A casa de D6 também tá fraca para outra torre vir. Então, são muitas ideias agressivas, todas que, assim, o Stockfish tem que tomar muito cuidado. Vem, torre de A em E8 pelas pretas,
E a razão pela qual, por exemplo, torre toma cavalo aqui não funciona de maneira imediata para jogar cavalo em G5 checkmate, é que o Stockfish pode tomar com o peão de F, que é muito importante, e jogar, por exemplo, torre em E7 para defender. Então, se cavalo em G5, torre em E7 segura por hora, mas é uma ideia que você tem que ficar de olho com certeza. Aqui a Alpha Zero joga a torre em D6, colocando a segunda torre na sexta, né? Então agora já são 19 pontos de material que estão na sexta fileira, ocupando casas fracas na posição do Stockfish. Para aliviar um pouco a pressão, o Stockfish resolve trocar bispo toma. Nós temos bispo toma e dama em A6, ameaçando o peão de A. Nessa posição, você acha que o Alpha Zero vai defender o peão? É nada, rapaz, ele vai partir para o ataque H4, ameaçando estourar o rei aqui do Stockfish, jogando o peão em H5 e sacrificar tudo em G6. Qual que é a ideia? Se você sair tomando o peão, vai vir peão em H5 e as brancas estão completamente ganhas. Então ganhas por quê? Porque a dama está muito longe para parar a ideia de peão toma peão, e quando você tomar de volta, torre toma, peão toma, dama toma, e no final da linha a gente tem torre por D7 e é impossível de parar o checkmate. Então, por consequência, quando vem o H4 ameaçando jogar peão em H5, as pretas precisam ficar ligadas e trazer o material, a dama que está totalmente fora de jogo, para a ala do rei ou pelo menos para o centro. Então vem dama em A5. Qual que é a ideia? Dama cheque e dama em E5. Então se você seguir com H5, você vai perder o peão, uma das torres cai e o ataque das brancas se dissolve completamente. Por consequência, torre em D1 por parte das brancas e C4 novamente querendo trazer a dama para o centro do tabuleiro. Torre em D5 defende o peão e dama cheque, seguido por rei G2 e C3. E mais uma vez, você não tem tempo de gerar o seu ataque com H5, porque senão as pretas tomam o peão, promovem dama e te dão checkmate por aqui. Peão toma, dama toma e finalmente H5 chega por parte do Alpha Zero. O Stockfish está defendendo bem, mas o Alpha Zero prova que esse avanço peão em H5 vai se tornar um problema. A gente tem torre em E7, como a ideia geral era no final da linha jogar peão toma, sacrificar a torre e tomar em D7, aqui o Stockfish protegeu o peão, na verdade lida com a ideia do sacrifício e por consequência é bem difícil do Alpha Zero continuar o ataque. Mas o Alpha Zero o faz de maneira brilhante com bispo em D1. Qual que é a ideia? Mirar o bispo aqui nessa diagonal e ficar pressionando a casa de F7. Você vai ver que esse é de fato um problema de longo prazo. Nós temos daminha 1, certo? Infiltrando e bispo em B3. Torre em D8, defendendo D7. Torre em F3. Torre volta para a casa de F3 para se manobrar dessa vez para a coluna D para pressionar o peão. Dama em E4, cravando a torre e ameaçando a outra, e dama em D2, pressionando um pouquinho o peão de D. Dama em G4, questionando o peão, bispo em D1, defendendo através das ideias de descoberto e forçando a dama a voltar, e agora o peão avança para a casa de H6, gerando teminhas de checkmate ao longo dessa diagonal e cortando uma casa do rei. Só que o Stockfish encontra uma maneira que ele acredita que é uma maneira de empatar, e a ideia é cavalo em C7, ameaçando ganhar a qualidade aqui. E quando a torre sai, por exemplo, ele volta para a casa de E6. De cara, parece que tá ganhando peão, mas não tá. Porque se você jogar dama toma, tem torre em E3, ganhando a torre em E7. E se você jogar torre toma, apesar de não ter torre em E3, tem uma ideia aqui de torre toma D7. E por conta do peão, na casa de G7 tem temas de checkmate. E por conta do bispo vindo para B3, tem problema na casa de F7 também, certo? Por consequência, o peão não tá caindo. Mas a ideia do Stockfish é voltar o cavalo para E6, certo? E agora sim ameaçar o peão. E provavelmente o que o Stockfish espera é uma repetição de lances, né? Ou pelo menos é o que o Stockfish 8 considerava a melhor maneira de seguir. Torre D5, cavalo C7, torre D6, cavalo em E6, torre D5 e assim em diante. Só que nessa posição, ao invés de repetir lances, né? Ao invés de jogar torre D5 e repetir lances, o Alpha Zero vê uma continuação que o Stockfish não vê. E ele joga bispo em B3, sacrificando o peão de E5. E o Stockfish 8, materialista que só, decide tomar o peão de E. Só que nessa posição, o Alpha Zero tem um entendimento posicional muito bom. Ele vê que após torre em D5, a dama precisa se manter nessa diagonal. Então a dama está basicamente presa no meio do tabuleiro. Por que ela tem que se manter nessa diagonal? Por conta do peão de H6, certo? Que gera teminhas de checkmate. Por exemplo, se nessa posição você coloca a dama, vamos dizer, na casa de B8, que seja, a ideia aqui para as brancas é dama em C3, e agora é só questão de tempo até as brancas se livrarem desse cavalo e darem checkmate na casa de G7, ou forçarem o jogador de pretas a ficar sacrificando material para poder defender o mate. Mas uma ideia de F6, por exemplo, vai abrir o escopo do bispo.
Então, a ideia geral é que a dama tem que se manter nessa diagonal. E a única casa que ela tem para se manter na diagonal é a casa de H8, certo? Então a dama é a primeira peça que se mantém completamente limitada com esse sacrifício de peão. Mas agora as brancas vão levar um passo adiante. Dama em B4, ameaçando a torre de E7, certo? E aqui o jogador de preta joga cavalo em C5, bloqueando o caminho. Só que nessa posição, o AlphaZero joga um lance absolutamente brilhante que sela o destino do jogador de pretas pelo restante da partida. Esse é o momento que eu te convido a pausar o vídeo e tentar encontrar por conta própria. Enquanto você pensa, avalia aqui a posição, eu vou te chamar também para entrar num grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse grupo de WhatsApp é para você poder entrar na comunidade SUP Alboredo de Xadrez. Você entrando no grupo, você vai receber lá dentro de uma semana, porque vai ser no dia 7, a abertura de matrículas, para você entrar na comunidade SUP Alboredo de Xadrez, que é uma comunidade de estudo de xadrez, certo? Lá você vai ter acesso a aulas gravadas, aulas ao vivo, simultâneas para jogar com jogadores fortes. É uma comunidade muito, muito, muito legal de fazer parte se você quiser evoluir no xadrez. Eu faço parte, né? Eu tô na comunidade também, então se você quiser evoluir, aprender vários conceitos interessantes que eu utilizo inclusive para comentar as partidas aqui, eu te convido a entrar na comunidade. Dito isso, aqui, para aqueles que encontraram o lance, meus parabéns. O lance é esse sacrifício brilhante de qualidade, torre toma cavalo. E esse sacrifício é, assim, muito, muito legal, porque agora não tem mais como lidar com o bispo, você não tem como remover o bispo daqui sem sacrificar material de volta. E o objetivo disso é fixar o peão na casa de F7 para começar a congelar a posição das pretas aos poucos. A dama já não pode se mover, ela não pode sair dessa diagonal sem permitir ideias de checkmate. Agora o peão de F também não pode se movimentar e ele está frequentemente sob pressão da torre do bispo, então está amarrando o material do jogador de pretas à defesa dele. Vem dama em H4, pressionando aqui as duas torres e torre em E8, perdão, defendendo. E nessa posição, torre em F6, o AlphaZero fecha a dama na casa de H8 de vez, né? Agora que não tem mais as outras torres para controlar a saída da dama, ele termina de fechar prendendo com a dama. Então olha só, a torre de E tá completamente paralisada na defesa de F7, a dama tá completamente paralisada, né? Porque ela não pode sair daqui, e agora o jogador de pretas, né? O Stockfish joga torre em F8. Vem dama em F4, pressionando mais uma vez, então ó, tá ameaçado 1, 2, 3 vezes, tá defendido 1, 2, 3 vezes, e aqui as pretas jogam peão em A5, e o AlphaZero joga o lance absolutamente incrível, G4, anunciando o fim da partida. Por que esse lance anuncia o fim da partida? Porque ele anuncia o Zugzwang. Estamos em uma posição onde cada uma das peças do jogador de pretas está amarrada à sua casa, né? Então, por exemplo, a torre de E7 não pode sair daqui, porque se ela for, por exemplo, para a casa de E8, vai cair o peão de F e junto com ele o rei do jogador de pretas, né? O peão de G, obviamente, não pode se movimentar, porque a dama pode tomar e dar mate. A dama não pode se movimentar sem ser perdida ou sem se sacrificar pela torre e perder uma quantidade absurda de material e permitir, no próximo lance, checkmate. E a torre de F não pode se mover, pelo mesmo motivo que a torre de E não pode se movimentar. A única coisa que dá para mexer são os peões. Só que ir mexendo os peões não ajuda, né? A gente tem D5 liberando a movimentação da torre e bispo toma peão. Torre em D7, ameaçando o bispo, mas o bispo volta e se mantém nessa diagonal. A4, G5, fechando aqui, liberando a saída da torre. Quer dizer, liberando a saída da dama, porque não precisa mais defender a torre. A3, dama em F3, torre em C7, e nessa posição a dama toma o peão de A. E aqui não tem mais o que fazer. A torre vai ter que ficar na sétima, defendendo o peão de F, por exemplo. O Stockfish poderia voltar, mas agora, depois de dama em F3, continuando pressionando, o peão de A vai simplesmente marchar pelo tabuleiro até ele promover e forçar uma das torres a sair daqui, né? A se sacrificar pelo peão, porque as brancas, é claro, vão defender o peão conforme ele marcha pelo tabuleiro. O Stockfish, né, obviamente prevendo que isso tudo ia acontecer, resolve simplesmente sacrificar a dama na casa de F6, se livrando do Zugzwang, mas, e ela precisa fazer isso quando a dama não defende a torre, senão vai levar mate. Depois de peão toma, a gente tem torre de F em C8, dama em D3, torre em F8, dama em D6 ameaçando a torre em C8, e nessa posição, após o A4, o Stockfish abandona a partida, né? Eu não sei como é que funciona em xadrez de engine para as engines decidirem abandonar, como que é a programação nesse caso, mas é claro que a vantagem é toda do jogador de brancas. Então, esse daqui, até onde eu sei, é o primeiro caso
de um engine utilizando de redes neurais para entender o xadrez posicional. Hoje em dia, o Stockfish joga melhor do que o AlphaZero e hoje em dia o Stockfish também utiliza dessa tecnologia. Isso não muda o fato de que essa partida é simplesmente fantástica, cheia de nuances e é com toda certeza uma partida imortal. Se você gostou do vídeo da análise, essa daqui foi muito difícil de preparar, né? Uma partida cheia de detalhe, extremamente difícil de analisar xadrez de engine. Então, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, um abraço e até a próxima.